Primeiro debate presidencial de 2018. Disso você já sabe. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. O que você talvez não saiba é de onde veio esse termo. A origem da Ursal parece estar nesse artigo aqui, publicado no site de Olavo de Carvalho por alguém que assina como Maria Lúcia e diz ser professora de Sociologia. O artigo tem o título de Os Companheiros e relata as impressões da autora sobre uma reunião entre líderes de esquerda da América Latina. Essa reunião ocorreu em 2001. No artigo, a Maria Lúcia conta que líderes como Lula, Chaves e Fidel Castro criticavam a ALCA. A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas. Esse é um bloco econômico que foi proposto por Bill Clinton em 1994. Esse bloco sempre recebeu críticas em função da disparidade entre a economia dos Estados Unidos e as economias menores, ao sul dos Estados Unidos. A principal reclamação dos líderes latino-americanos contra a ALCA sempre teve muito mais a ver com o comércio exterior que com ideologia. A bronca era contra os subsídios que os Estados Unidos fornecem aos seus agricultores. Esses subsídios tornavam a concorrência impossível para os países do Sul. Depois de muitos debates, veio a Quarta Cúpula das Américas, em 2004. Foi naquele ano que a ALCA foi para a gaveta. Bem, primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio, enquanto persiste o gigantesco subsídio da agricultura que desnivelam o campo de jogo. 3 anos antes disso, em 2001, aconteceu a reunião que é o tema do artigo da Maria Lúcia. Nessa reunião, os líderes criticaram a ALCA, mas não descartaram a necessidade de promover o comércio entre os países da região. Eles se perguntavam se havia alguma outra possibilidade de integração comercial e não política. O artigo ironiza a possibilidade de integrar comercialmente a América Latina e, para fazer essa ironia, a Maria Lúcia formula o termo Ursal, que aparece como piada. A frase é essa aqui, ó. Mas qual seria, me pergunto, essa tal integração no modelo Castro, Chaves, Lula? Quem sabe a criação da União das Republiquetas Socialistas da América Latina. Parênteses, Ursal, e ainda tem um ponto de interrogação. Note que é uma pergunta, note que é uma hipótese, note que é uma ironia. Tanta ironia que o R não é de república, é de republiqueta. É difícil de saber quem foi o primeiro incauto que levou essa ideia a sério. Não se sabe em que momento da história não contada das teorias da conspiração o termo Ursal perdeu a ironia com que a Maria Lúcia o criou. O fato é que alguém montou um dossiê Ursal. Eu passei mais tempo lendo isso do que eu deveria, certamente. Aqui estão várias notícias que provariam que existe um plano para fazer valer a tal da Ursal em todo o continente americano. O lance é que as notícias estão interligadas, mas mesmo é pela imaginação e pela neurose de quem gastou tempo escrevendo isso aqui. Se você deixar as especulações de lado, só o que sobra é um monte de notícia velha e desconexa. Um monte de notícia velha e desconexa que de algum jeito entrou num debate presidencial. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Pela glória do Senhor Jesus, eu sei que parece engraçado, mas o espaço no debate é limitado. Para discutir a Ursal, a gente pode ter deixado de lado temas importantes. Por exemplo, o financiamento público das pesquisas científicas no Brasil, isso não ganhou o destaque que merecia nesse debate. O Brasil corre o risco de um apagão científico. E a gente está aqui debatendo a Ursal. Sem pesquisa, sem cuidado com a ciência,
sem ensino superior, a gente vai mesmo ter cada vez mais brasileiros acreditando em teorias da conspiração. Daqui a pouco até a Terra plana entra na pauta do debate político. Oi, gente, tô aqui em Buenos Aires. Vocês sabem o que eu vou fazer aqui em Buenos Aires, gente? Vocês não sabem, eu tô indo encontrar o Mujica. Vocês sabem pra quê? Eu vou convidar ele pra ser presidente da Ursal. Já que agora eu vou ser vice, quem sabe eu vou entrar com a vice do Mujica na presidência da Ursal, hein? Já pensou? Acho que todo mundo tem acordo que ele seja o presidente, né, da Ursal. Pois é, de algum jeito, a Ursal agora meio que existe. Tem gente pensando em quem seria o presidente, tem gente pensando na seleção de futebol magnífica que esse país fictício teria. O termo Ursal já não carrega mais o desprezo pelos países latino-americanos. Desprezo, porque a autora desse termo chama esses países de republiquetas. O termo Ursal também não causa o espanto e a urgência que aquele doidão do debate gostaria de causar. Depurado pelo tempo, o termo Ursal virou só uma piada, uma distração, num período em que a gente deveria estar bem atento.